Olá, nós estamos hoje mais uma vez no nosso discipulado, no nosso devocional, para compartilhar uma porção da palavra de Deus. E como sempre faço, uma palavra aqui no meu discipulado para abençoar as minhas discípulas, mas também para abençoar você. E vendo o que a Bíblia fala sobre discipulado, nossos olhos estão em Jesus, que discipulou 12 homens, que marcou a vida desses homens, e que depois deles ele enviou 70, e esse ministério, essa palavra poderosa chegou até nós. Então o discipulado é algo muito poderoso e vamos falar hoje novamente sobre isso. Outros devocionais a gente falou, mas hoje nós vamos falar sobre o papel desse líder, que é o discipulador, que é aquele que vai conduzir a obra de Deus, que é uma coluna estabelecida pelo Senhor. A palavra do Senhor fala então que Jesus, ele discipulou os seus discípulos, Ele teve 3 anos para fazer isso e fez, muito bem. E nós precisamos olhar para o discipulado de Jesus. Agora, o que é discipular? Discipular é ensinar a fazer. Quando você olha para um discípulo e você forma Cristo nesse discípulo. Precisamos entender o que é o discipulado. O discipulado não é uma manipulação, O discipulado não é um conjunto de regras, onde você faça isso, não faça aquilo, mas o discipulado é um relacionamento. Interessante que Jesus andou com seus discípulos por onde ele foi, Ele foi com os discípulos para o mar, foi para a montanha, foi para a sinagoga, Ele foi para todo tempo, ele estava ali com os seus discípulos. Ele não tinha uma agenda, Ele não tinha ali uma hora marcada, mas a vida de Jesus, ele era o discipulado, Ele veio para realmente fazer a obra de Deus. Durante todo o tempo o Senhor falava, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em realizar a sua obra. E você vê Jesus investindo o tempo todo em pessoas, investindo em homens. Agora, no discipulado, é muito importante nós termos muito clara essa função de poder acompanhar os nossos discípulos e formar Cristo na vida deles. E não tornar o discípulo dependente de nós, Há muitos anos atrás, quando nós começamos a igreja, quando eu me converti há 30 anos atrás, foi em 1990. Eu hoje tenho 31 na realidade, E naquela época os nossos pastores estavam ministrando sobre discipulado. O pastor estava iniciando, naquela época o ministério dele, e havia muita dúvida, E eu me lembro deles falando, que eles passavam por muitas fases, onde o discipulado às vezes era assim, pastor, discipulador, eu posso ir tirar férias nesse lugar? O que você acha? Vai, eu posso casar com essa pessoa ou não? Então, o discipulado definitivamente não é isso, não é você dando direções. Depois nós passamos por um processo onde o Senhor foi trazendo clareza, e vendo a palavra de Deus. O discipulado é você ensinar, é você levar o seu discípulo a ouvir a voz de Deus. Não ouvir a sua voz. É lógico que você é uma voz, você é um instrumento, você é alguém que vai ser usado pelo Senhor. Mas o alvo do discipulado é você levar as pessoas a ouvirem a voz de Cristo, ouvirem a direção do Senhor. Então, o que nós vamos fazer no discipulado? Fale sempre a palavra, Não fale a sua opinião. Não, eu acho que você deve fazer isso. Não, a Bíblia diz que você deve fazer isso. Porque a Bíblia é a direção que nós damos e não opiniões próprias, Um outro aspecto, oração. Discípulo não se encontra discípulo à pronta entrega. Não tem nenhum lugar vendendo, vende-se discípulos, Ou então encomenda-se pela internet, não. Discípulo você gera. Jesus gerou os seus discípulos. Você vê o tempo todo Jesus orando com os discípulos. Você vê Jesus antes de ir ali, mesmo ser para a cruz. Antes dele ir para a cruz, ele falou, vamos ali orar comigo. Aí Jesus foi orar 1 hora, chegou os discípulos dormindo. Gente, vocês não puderam orar 1 hora. Jesus estava ensinando, não, vamos orar. O tempo requer, assim,
exigia oração, requeria um tempo mesmo de orar, porque a Bíblia diz, Jesus falou, estou angustiado, né? Lá na cruz ele falou isso. Nós não estávamos ali, porque ali Jesus estava como homem. Então havia necessidade de orar. E ele foi orar de novo, quando voltou, os discípulos dormindo de novo. E falou, vocês não puderam orar. Então o tempo todo o Senhor falando, você precisa orar, né? Mas Jesus não falava, Jesus orava. E quando os discípulos viam Jesus orando, eles entendiam que a oração fazia parte do discipulado. Então nós estamos formando discípulos, e a primeira coisa que você tem que entender também é que discípulos são gerados em oração. Eu, durante todo o meu ministério, geramos muitos discípulos, muitas pastoras que já estão em outras nações, em outros continentes, estão em outras cidades, no interior, capitais. E durante todo o tempo nós já passamos por muitas experiências de formar discípulos. Mas discipulado não é um coach, discipulado não é um curso online, que você passa ali metas, que você dá ali estratégias. Embora a gente tenha reuniões eventualmente online, passamos mensagens, passamos e-mails, direções, mas o discipulado, ele exige encargo. Discipulado exige coração. Sabe, quando você ora pelos seus discípulos, Deus ouve. E eu posso testemunhar aqui que muitas pastoras foram transformadas. Chegaram para o meu discipulado como líderes, como discipuladoras, e hoje são supervisoras de nações, porque foram transformadas pelo poder da oração. Então, quando você receber esse encargo da parte de Deus, separe esse tempo, ore, porque discipular, formar Cristo nas pessoas é uma obra 100% do Espírito Santo. Então depende do Senhor, perceba o que Deus precisa fazer na vida de cada discípulo, então ore por eles, que o Senhor vai completar essa obra. Eu tive muitas experiências onde eu precisei jejuar pelas minhas discípulas, eu precisei orar pelo casamento delas, precisei orar por algumas que não podiam ter filhos, não podiam engravidar, e nós oramos no discipulado. Depois Deus deu um filho. Muitas não casavam, chegou para mim andar comigo solteira, a gente foi orar e me lembro de Silvia que nós oramos 40 dias, para o Senhor liberar, mas não era assim, era aquela questão mesmo de falar, Senhor, nós queremos, eu estou com você. A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram, e nos alegrar com os que se alegram. Aquele tempo era tempo de choro. Então nós jejuamos e oramos 40 dias, mas depois o Senhor mandou um homem de Deus, eles se casaram. Então são tantas vitórias, são tantas experiências que nós tivemos no discipulado, que nasceu na oração. Então é muito importante você fazer a obra de Deus com esse encargo, com essa revelação de que você é um canal de Deus para formar Cristo na vida dos seus discípulos. Agora, em muitas circunstâncias você vai precisar falar, ministrar a palavra, como eu disse aqui, Jesus, ele não falava o que eles queriam ouvir, eles falavam o que eles precisavam ouvir. Muitas vezes no discipulado você também vai precisar falar o que os seus discípulos precisam ouvir, não o que elas querem. Um bom exemplo disso foi Pedro. Pedro era um discípulo muito próximo de Jesus, mas você vê Jesus sendo muito firme com ele. Em uma certa vez, Jesus perguntou, o que o povo diz que eu sou? Aí todo mundo fala, não, tu és o Elias, o Senhor é o Messias, o Senhor é aquele que havia de vir, e foram falando. Aí Pedro fala, tu és o Cristo. E aí quando ele fala aquilo, Jesus falou, olha, não foi nem carne nem sangue que revelou, mas foi o próprio Espírito de Deus. Então, acho que Jesus se sentiu ali tão orgulhoso de Pedro. Nossa, Pedro discerniu quem eu sou. Passou um pouquinho, ele fala, gente, chegou o meu tempo, e agora chegou a hora, eu vou para o Pai, cumprir meu propósito, vou morrer, vou ressuscitar. Na hora, o Pedrão, isso jamais vai te acontecer. O que Jesus falou? Arreda-te, Satanás. Uau, há tempos atrás ele estava recebendo elogio, e de repente o Senhor fala, chama um discípulo de Satanás, misericórdia. Eu nunca chamei nenhum discípulo de Satanás, nem pretendo. Mas sabe que Jesus, ele precisou ser muito firme com Pedro. Então,
Deixa eu dizer uma coisa para você. O discipulado é uma obra 100% de Deus, mas Deus usa pessoas. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você como canal na vida das suas discípulas, porque Deus te levantou para isso. Amém? Seja sensível ao Senhor. Nós vivemos numa época muito diferente, né? A era do digital, né? A era da internet, das redes sociais. E hoje é muito comum as pessoas falarem, até eu ouço muito isso, eu sigo fulano de tal, esse fulano, né? Amém por isso. Eu acho que é tempo da gente se alimentar, aproveitar, né, a tecnologia, as redes sociais. Eu conheço pessoas, né, até líderes entre nós, discípulos, que falam, nossa, eu vou para o trabalho, vou dirigindo, escutando fulano, nossa, essa mulher de Deus. Isso é muito bom, nada de errado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, muito cuidado com a geração supermercado. Você sai com um carrinho de compras, vai comprando tudo, vai colocando de tudo no seu carrinho, quando você vê, tá uma salada. Cuidado para você, as fontes, né? Para você não receber aquilo que talvez não vai ser bom para você. É lógico que nenhum problema de você receber de outras pessoas, receber de outros ministérios, mas deixa o Espírito te conduzir, não é verdade? Não substitua o discipulado pela rede social, não substitua o maná do discipulado, sabe? Para um McDonald's. Porque o Senhor tem liberado o maná entre nós. O Senhor tem liberado a palavra da graça, né? Tantas palavras de vencer a ansiedade. Eu costumo dizer, nós temos um banquete tão farto, que às vezes não dá tempo de comer. Você não tem essa sensação, não? Fala, meu Deus, a palavra de domingo, a palavra do discipulado, é o livro, é a conferência. E às vezes, assim, eu me farto tanto, falta tempo para ouvir tanta coisa. Né? Mas às vezes a gente negligencia, deixa para poder não ouvir, né? E ficar só na superficialidade ali de um vídeo, de um TikTok. Então eu penso que o verdadeiro discípulo, ele honra as fontes e ele se alimenta da comida da casa. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode até comer em restaurante, é legal, mas se a sua vida for só comer fora, você vai ficar doente. O alimento que realmente nutre é aquele que é feito em sua casa. Então o Senhor tem nos dado um alimento muito poderoso. E o discipulado é esse lugar que nós compartilhamos na mesa do maná, é um lugar de nos alimentar do Senhor, amém? De ensinar a palavra. Então também, para finalizar, né, esse tempo conosco, ensine a palavra, usa a palavra, orienta com a palavra, discipula com a palavra, amém? Exorta com a palavra, edifica com a palavra, seja cheio, porque a palavra, ela alimenta, a palavra é nossa arma, a palavra é nosso escudo, a palavra é nossa proteção, amém? Então não discipule com opiniões próprias, mas enche-se com a palavra, não perca a oportunidade de discipular. Discipula fazendo supermercado juntas, discipula indo no médico juntas, discipula organizando sala de material juntas, organizando Domingo Kids, organizando encontro. Todo o tempo o Senhor vai usar esses momentos tão preciosos para nós discipularmos umas às outras. E é nessa comunhão, é nesse lugar que nós compartilhamos um coração, um DNA, né, que nós somos instrumentos para abençoar a vida das nossas discípulas. Nós ensinamos as casadas, falamos sobre relação sexual, falamos sobre corte, falamos sobre vida financeira, dá de tudo. Então, no discipulado, nós abençoamos cada área da vida das nossas discípulas, porque a palavra de Deus ela é muito rica, ela tem direção para todas as áreas, amém? Então, deixe-se ser abençoada pelo discipulado, mas também seja um canal de Deus para que o Senhor te use para dar direções, né, para os seus discípulos à luz da palavra de Deus. O mais importante, discipular não é decidir pelo outro. Discipular é levar os seus discípulos a ouvirem a voz de Deus. Isso é o mais importante, que o Senhor te use para marcar a vida dos seus discípulos. Em nome de Jesus.